o projeto da China para Casa Bye Bye, que acaba de entrar no 35º país da sua empreitada. É isso, acaba de cruzar a fronteira de Israel aqui com o Egito, e eu convido vocês a subir na minha garupa e desvendar comigo as pirâmides, os templos, primeiro quilômetro no Egito, de um lado o Mar Vermelho, do outro o deserto de Sinai. Seja bem-vindo ao canal e à temporada Egito. A primeira informação importante desse vídeo é com relação ao visto de permissão de entrada do Egito, né? Brasileiro precisa de visto para visitar o país, e a boa notícia é que você pode aplicar o visto na chegada, no aeroporto. Se você passar ali, se você chegar de avião, você pode aplicar seu visto na hora da chegada. Inclusive é um pouco mais barato e menos burocrático se você for aplicar ele aqui no Brasil. O visto para 30 dias, com uma permissão de 30 dias, fica em torno de $25. Mas você vai gastar mais uns 20 lá com um monte de taxa, de turismo, de divisa, enfim. Tem várias taxas lá, se prepara aí para morrer com uns $50 mais ou menos só para entrar no país. Além dessa grana, você vai precisar de um passaporte válido por no mínimo 6 meses, vacina contra a febre amarela e preencher lá o formulário de imigração, aquele papelzinho que as comissárias de bordo dão lá no voo internacional. Preencheu aquilo lá, vai para a fila, paga a taxa e vamos embora conhecer o país. Como eu estava vindo ali do Israel, né, eu entrei na Península do Sinai, eu tive que aplicar o meu visto ali, né, ali não permite que você só pague a taxa, você tinha que aplicar o visto na embaixada do Egito lá em Israel. Foi facinho, você vai lá, paga a taxa num dia e recebe o visto no outro. Se você chega de avião, não precisa fazer isso, no aeroporto mesmo você paga a taxa lá e tá liberado por 30 dias. Nesse episódio a gente vai começar a visita pelo Egito, então pela Península do Sinai, né? Uma região que já foi muito explorada turisticamente, mas que estava vivendo em 2016, quando eu passei lá, uma fase bastante decadente, já que a incidência de ataques terroristas nos anos anteriores deu uma esvaziada ali na região. Não só na região, como no Egito todo, e você vai descobrir como esses episódios influenciaram aí na minha visita, né? Era a minha segunda visita no país, eu estive lá em 97, o país estava bombando, turista para todo lado. Agora em 2016 estava às moscas, e isso aí comprometeu diretamente a minha viagem, e você vai entender isso porque ao longo dessa temporada. Bom, ataque terrorista no Egito não é novidade para ninguém, né? Eu até me lembro que em 97, na minha primeira visita lá, na semana que eu estava lá, sequestraram um ônibus com turistas alemães, quer dizer, historicamente é bem conturbada essa região. Mas estava um pouquinho mais tranquilo em 2016, mas o que havia acontecido em 2011 foi determinante para acabar ali com o turismo na Península do Sinai, e eu vou explicar agora o que aconteceu. Bom, em 2011 rolou uma revolução no Egito. Alguns militantes foram soltos e a força de segurança do Egito foi obrigado a se retirar ali da Península do Sinai. Com isso, os beduínos começaram a ajudar o Hamas, aquele grupo terrorista, traficando armas ali do Sudão e da Líbia. Entrou muita arma por ali, né? E esse fato fortaleceu tanto o Hamas ali, né, que fica ali na faixa de Gaza, como os próprios beduínos. E eles começaram a usar a estratégia de sequestrar os turistas
e atacar pontos militares e policiais. Com isso, a península do Sinai esvaziou de turista, né? Tem vários hotéis lá que ficaram às moscas mesmo, completamente abandonados. Inclusive, nessa região que eu vou mostrar para vocês aí, nesse primeiro episódio, aconteceu um dos ataques mais marcantes quando 16 policiais militares ali foram mortos por terroristas em agosto de 2012. Bom, esses ataques todos aí esvaziaram o país, como eu já disse, né? E você vai ver ao longo dessa temporada como esses acontecimentos interferiram diretamente na minha viagem de bicicleta. Várias coisas aconteceram aí em decorrência desses ataques. Em 2016, quando eu passei lá, as coisas já havia um tempo que estavam se tranquilizando, né? Eu perguntei lá na Embaixada do Egito, eles falaram, não, tá tudo bem, você pode passar aí pelo Sinai. Eu já tinha perguntado para a Embaixada do Brasil também, e eles disseram, não, realmente o país tem uma certa tranquilidade já há algum tempo, e eu resolvi então me embrenhar ali pelo deserto de Sinai. E logo no meu primeiro contato ali com o povo local, eu tive uma experiência incrível numa fazenda comunitária, onde eu tive a oportunidade não só de conhecer ali uma comunidade local, mas também de aprender um pouco sobre a cultura beduína, né? Como eles constroem, como eles se organizam, como eles tratam a água no deserto. Assim, foi uma experiência bem legal. A comunidade Habiba, ela ajuda essa comunidade beduína e também oferece ali um ponto de trabalho voluntário para turistas do mundo inteiro. Então, né, eu tive uma sorte ali de conhecer essa comunidade. E ainda falei um pouquinho lá para as crianças sobre meus equipamentos, uma mini palestrinha lá sobre algumas diferenças culturais entre Brasil e Egito, mostrei no mapa lá a minha rota, acabou sendo bem legal essa experiência. E de lá eu fui conhecer o Monte Sinai, a famosa montanha sagrada onde Moisés escreveu os 10 mandamentos. Essa montanha é o lugar mais alto ali da península do Sinai. Lá em cima tem um pequeno santuário que oferece uma vista incrível e é ponto de peregrinação tanto para os muçulmanos como para os cristãos. Tenho certeza que você vai curtir as imagens aí desse lugar. E do Monte Sinai eu segui me esfarfando aí com um burro no deserto do Sinai para chegar em Sharm el-Sheikh, um dos destinos litorâneos mais importantes do Egito, mas que também estava sofrendo com esses ataques aí que eu mencionei, né, e completamente vazia em termos de turistas. Esse fato foi determinante ao me fazer mudar os planos para chegar em Luxor, que você vai ver aí no próximo episódio. Dicas, curiosidades e o dia a dia de uma volta ao mundo de bicicleta. Bem-vindo ao primeiro episódio da temporada Egito, o 35º país da minha volta ao mundo de bicicleta, que já percorreu 61 países, 65 mil quilômetros, desde novembro de 2013. Antes de seguir para o conteúdo do vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, toca a sinetinha aí para ser notificado dos próximos vídeos e não esqueça de curtir, né? Para dar uma força aí para o canal. Eu também queria te fazer um convite a ser um apoiador do projeto da China para Casa by Bike através de um financiamento coletivo mensal pelo site do Apoia-se. Esse financiamento coletivo é responsável não só pelo conteúdo do canal, mas também pela própria viagem. Você pode doar qualquer valor e as recompensas começam a partir de R$ 8,00 por mês. Obrigado por me seguir. Logo ao cruzar a fronteira, me deparei ao longo da estrada com dezenas de hotéis abandonados, o que aumentou ainda mais o meu alerta com relação aos terroristas e me gerou profunda tristeza em pensar que pouco tempo atrás essa região exibia suas belas baías de águas incrivelmente cristalinas e suas falésias misteriosas para milhares de turistas. Os sequestros enfraqueceu o governo, já que a indústria do turismo é parte importante da economia do país. Quanto menos turistas, menos dinheiro. Uma chance para que os aliados e o próprio Hamas tomem o poder. Essa briga é longa e eu vou parar por aqui. Não sou professor de história. Mas o cenário quando passei por lá era mais ou menos esse. O Hamas estava contente com a ajuda dos beduínos muçulmanos, que também se aproveitam do contrabando e se fortalecem. Com a retirada das tropas do governo e com o objetivo alcançado com a evasão turística, o Sinai estava em paz.
O Hamas enfraquece o turismo e tenta desfazer o laço de amizade entre Egito e Estados Unidos. Voltando ao cicloturismo. A estrada é linda, com visuais incríveis. No entanto, praticamente sem movimento, possui longas subidas e alguns longos trechos sem asfalto. O sol pega fortíssimo e encontrar um lugar para se proteger no meio do dia foi prioridade, assim como ficar atento para não desperdiçar a oportunidade de encher os reservatórios de água. Ao pedalar em região inóspitas como o deserto, não basta apenas sobreviver, é preciso curtir, e a prioridade passa a ser conseguir o mínimo de conforto, como uma garrafa de água gelada, um cantinho com ventilador para passar a noite, uma sombra na beira da estrada para poder descansar e se proteger do sol escaldante, ou mesmo uma generosa porção de qualquer coisa boa para comer e repor as energias e poupar o trabalho de ter que cozinhar depois de um dia duro de pedal. Com o terrorismo, além dos grandes hotéis, pequenos comerciantes e pousadas também fecharam as portas, e com isso, menos estrutura para o pobre cicloturista. A maioria da população do Sinai é composta por beduínos árabes nômades pastores. Beduíno significa morador do deserto. Eles se organizam em clãs, são adeptos ao Islã e costumam respeitar e proteger a hierarquia da família. No entanto, cada vez mais beduínos abandonam as tradições tentados pelo estilo de vida urbano. Na cidade de Nueba, cerca de 70 quilômetros de distância da fronteira, encontrei o Sr. Magued via Warm Showers, proprietário do Habib Camp Pousada e de uma fazenda orgânica que possui um programa voluntário extracurricular para as crianças locais. Tudo é muito simples, mas extremamente agradável. Pude usufruir de um dos quartos da pousada e tive a oportunidade de ministrar uma mini palestra para as crianças, onde mostrei minha rota e meus equipamentos. ستين مرة من هنا شعري شيء. Para saber um pouco mais do Habiba Farm, vou deixar um link na descrição do vídeo. Aproveitando o pequeno movimento de turistas locais, o Sr. Magued também organizou algumas excursões na região. Na mais legal, fui visitar um oásis e um desfiladeiro no meio do deserto do Sinai. Depois de uma caminhada de meia hora no leito de um rio seco, uma piscina natural faz a alegria dos beduínos. Eu era o único estrangeiro do grupo, deixando aos meus olhos o oásis ainda mais exótico. E a temperatura da água, perfeita. Do deserto do Sinai, no Egito, no oásis. Você vem comigo dar um pulo nessa piscina aqui. Vamos lá, vamos lá.
O Sr. Magued me deu uma aula de deserto e muitas informações importantes sobre a região, e me tranquilizou dando sua palavra que nada aconteceria comigo na península do Sinai. Ele contactou um amigo, o Dr. Ahmed, que foi meu anfitrião em Santa Catarina, cidade situada aos pés do Monte Sinai. O mosteiro ortodoxo de Santa Catarina foi construído em 565 d.C., aos pés do Monte Sinai, em homenagem à transfiguração de Jesus, que consiste em um episódio do Novo Testamento no qual Jesus é transfigurado e se torna radiante do alto de uma montanha. A cidade fica em meio às montanhas e possui um clima muito ameno se comparado ao caldeirão ao nível do mar. Mesmo assim, é preciso fôlego para alcançar o pico do Monte Sinai, que está a 2.285 metros de altitude. É um lugar sagrado para os judeus, cristãos e muçulmanos. Foi lá que Moisés recebeu os 10 mandamentos, e o local, que era visitado por milhares de peregrinos todos os anos, hoje recebe pequenos grupos corajosos que se arriscam por aqui. Esse grupo de indonésios foi o único grupo internacional que vi durante toda a minha estadia no Sinai. Os demais turistas eram todos locais. Projeto da China para Casa Bye Bike no deserto de Sinai, mais precisamente no Monte Sinai, o lugar mais alto aqui do deserto. E aqui é um lugar muito especial porque aqui vários peregrinos sobem aqui a montanha, porque foi aqui que Moisés escreveu os 10 mandamentos. E teoricamente é um dos lugares sagrados, tanto do cristianismo como dos muçulmanos. Inclusive aqui tem uma capelinha e também tem uma mesquita. É um lugar muito espiritualmente forte, muito forte. Aqui está o Monte Catarina, que também é muito famoso. E você está acompanhando comigo o pôr do sol. É, mais um pôr do sol aqui num lugar sensacional, dessa vez no Egito. Quando cheguei na capital egípcia do mergulho, ou Sharm, como a cidade é carinhosa chamada, os amigos que fiz em Nueba e Santa Catarina me receberam com a típica hospitalidade egípcia. Entre o mergulho nas águas translúcidas do Mar Vermelho, passeios e boas conversas, pude descansar e organizar a próxima etapa da minha aventura que você pode conferir no próximo episódio. Até lá e obrigado por me seguir. Deixo aqui registrado também meu muito obrigado ao Sr. Magued, ao Dr. Ahmed, a Nur, a Magued, a Soha e todos os amigos que contribuíram e fizeram dos meus dias no Sinai muito mais agradáveis. Muito obrigado.